versus 13 pastores. Eu botei lá, Maxwell, vai lá. E a pedofilia. Olha aí. Boa Tubacast. tarde, prazer. Bom, boa tarde. Meu nome é Diego Fernandes, eu sou cristão, teólogo. Eu vim defender que não, a Bíblia não defende a pedofilia nem a escravidão. Até porque esses conceitos são anacrônicos quando colocarmos diante do texto bíblico. Por exemplo, o conceito de escravidão moderna, ele se baseia, entre outros fatores, no quesito racial. Enquanto que nos textos bíblicos e no Antigo Oriente você não vê esse conceito impregnado, especialmente na Bíblia Sagrada. Não, você está utilizando a definição de anacronismo de forma equivocada, querido. Desculpa eu te falar. Anacronismo é um instrumento, é uma forma de olhar uma determinada realidade, né? É um jeito de deslocar o fato histórico do seu contexto, olhando para ele por uma lente distante daquela. Tu tá usando anacronismo de uma forma equivocada. Era, sim, escravização de pessoas. Num outro formato, evidentemente. De uma outra forma, evidentemente. Tem uma outro tipo de escravização de pessoas. Mas não deixa de ser escravidão por isso, tá? Então, não vamos confundir as coisas. Vamos lá. Desculpa, mas só para corrigir. O fato da escravidão moderna ser racial, a escravidão ela sempre existiu na história da humanidade. E não tem nada a ver com raça. Escravidão é um ser humano ser dono de outro ser humano. Ponto. E isso já existia, já muito antes, inclusive, Pois da Bíblia é. começar supostamente. Então, assim... Tu quer usar... Porra, peraí, gente. Não tem condição, né? Ser escrito. Vamos lá. De fato, isso já existia muito antes da Bíblia começar. Então pronto, de fato tu perdeu. Bota outro. Esse aí perdeu. Bota outro que esse aí perdeu. De fato, perdeu. Vai lá. Falava em ceder as mulheres, por exemplo, quando Moisés ordena matar os amalequitas, que matassem todo animal doméstico, todo homem, toda criancinha de colo, toda mulher que já conheceu homem, menos as que conheceram, que se deitaram com homens. Certo. E aí a gente está falando de meninas, porque a prática do casamento lá, no contexto histórico... Mano, um exemplo de anacronismo. Um exemplo de anacronismo, tá? Eu acho que esse texto é um texto excelente pra gente compreender o anacronismo. O etnógrafo e o inquisidor, certo? O etnógrafo e o inquisidor. Esse texto é feito por um antropólogo que está procurando compreender como é que as sociedades lá do tempo, lá na França, do tempo que tinham os reis da França, lá no inferno que o parta, certo? Como é que aquela sociedade, como é que naquele modelo de sociedade, um inquisidor poderia ser compreendido como um tipo de antropólogo. Por quê? Porque ele ia até uma localidade, porque ele coletava uma informação, porque ele descrevia aquela comunidade e depois de descrever aquela comunidade, ele levava aquela informação para um outro lugar, dando um novo sentido, documentando, guardando, historicizando, tarará. Certo? Isso é o quê? Esse texto, né? Esse movimento é o quê? Para esse autor... nesse texto, era o que eu ia falar, para esse autor, nesse texto, esse movimento é um movimento que pode ser compreendido como um movimento de um antropólogo. Então, como é que ele comete o anacronismo aí? Quando ele passa a analisar essa atuação do inquisidor sem considerar o que era o inquisidor, sem considerar como era que o inquisidor poderia ser percebido, sem considerar as relações de poder que o inquisidor e aquela população ocupavam, sabe? E aí, quando ele vai fazer uma investigação do texto do inquisidor, aí ele começa a cometer um monte de anacronismo. Mas parte disso, de isolar um fato de um momento histórico, trazendo esse fato para o presente ou para o passado, procurando compreender ele a partir da sua manifestação no presente ou no passado. É como se assim, não, peraí, eu tenho que entender o que representava aquilo naquela época para eu não incidir em um tipo de anacronismo. O que representava aquilo naquela época? Como era compreendido naquela época? Qual era o contexto em que estava inserido esse fato naquela época? Eu posso olhar para esse fato com o olho que eu tenho hoje, tentando produzir uma equivalência ao que acontecia no passado e o que acontecia hoje? Não dá. Certo? Por quê? Porque era um contexto diferente, porque era uma forma diferente de acontecer. Eu acho que tem mais a ver com isso, o anacronismo, do que especialmente com isso que ele está falando. Porque o que ele está falando? Que vamos negar a escravidão porque era diferente do que é hoje. Não.
Não, não é um anacronismo. É equivocado você negar a escravidão, porque é diferente do que é hoje. Certo? E afirmar que aquilo era escravidão, porque, enfim, é tudo isso aí que eu tô falando. Volta lá. A gente está falando aí supostamente do 15º século antes da Era Comum, era das meninas ficarem, tinham a primeira menstruação, elas já eram dadas em casamento. Me perdi no que eu tava falando, gente. Falando crianças de 11 e 12 anos, né? No máximo de 14 anos. Vai lá, vai lá. Adultos. Então, O que ele falou, mano? Ele falou assim, ó. O que ele falou? Ele falou assim, olha, se a gente, porque é diferente, a gente não pode considerar como escravidão. Aí ele tá restringindo a noção de escravidão, aí especialmente a escravidão racializada. Mas não necessariamente. A escravização de pessoas em diferentes lugares do mundo, em diferentes contextos históricos, se manifestou de uma forma diferente. E não necessariamente deixou de ser escravidão. Entendeu? Escravidão não é um conceito mínimo para compreender exclusivamente as relações de dominação racial. São étnicas, são raciais, são de diferentes formas. Certo? Então não tem nada a ver com anacrônico isso que ele está falando. Né? Volta lá. Então ela corrobora essa prática. Tanto que em... Samuel é anacrônico? Eu sou o quê? Anacrônico? Do que você está falando, filho? No próprio Êxodo 21, nos versículos 20 e 21, fala que você poderia vender e se ele não quisesse desposar a filha do outro, ela poderia dar para o seu filho. Então você está falando de um adulto mantendo relações com uma menina de 11 e 12 anos. Isso não é pedofilia? Vamos lá, vamos entender esse contexto, né? Primeiro, na realidade, o povo judeu, ele entende a idade de liberdade de casamento de uma menina a partir dos seus 13 e 14 anos. Mas aí, meu irmão, eu vou te falar. No Paquistão, até a divisa do... Não, peraí, gente. Peraí. Vamos lá. Não, porque a gente tem que entender o contexto. Tem que entender o contexto. Mas tem coisa que não dá pra entender o contexto. Gente. No Paquistão, por exemplo, como é que se estabelecia a permissividade no Paquistão? Quando uma menina tinha 13 anos de idade. Quando uma garota tinha 13 anos de idade, era permissível ter acesso ao corpo dessa garota. E quando era casada? Sabe? É isso aí. Na divisa do Paquistão, a permissividade, na divisa do no movimento de partição, né, do Paquistão com a Índia, a permissividade acontecia a depender da idade e a depender do tipo de relação que se tinha com a mulher. Você tá entendendo como isso configura uma série de violência? A gente tem que olhar com olhar. A gente não pode desconsiderar o contexto, mas não quer dizer que para considerar o contexto a gente não pode ter criticidade. Não pode ter. Aí é complicado, né? É muito complicado. É como se a gente falasse assim, não, naquela época, que tem muitas pessoas que eu escuto falar isso. Não, naquela época da escravização, para aquelas pessoas era normal. Mentira. Tinha um monte de gente que não concordava já. Tinha um monte de gente que entendia que aquilo era desumano. Essas pessoas talvez não tivessem tido tanta atenção quanto as pessoas que queriam que aquele modelo permanecesse como estava. Mas tinha gente naquela época que discordava disso. Boa noite, Samuel. Lilian Calazans. Olha aí. Em média. E os homens a partir dos seus 18 anos. Isso é um consenso do povo hebreu daquela época. Isso é um ponto. Então, a partir de hoje no nosso país, uma menina de 14 anos, ela não pode se relacionar se ela permitir por escolha própria com um homem maior de idade? Não, a partir dos 15. Hoje no nosso país, a partir dos 14 anos, ainda assim é permitido. A partir dos 15. Não, hoje 14 anos. Muitas meninas, elas podem se relacionar e não é. Mas deixa eu te falar, tu vai falar sobre isso dessa forma, tu vai escolher falar sobre isso dessa forma, é sério? Porque isso aí vai pegar mal pra ti, cara. Tô te falando. Isso aí vai pegar... Tu vai escolher falar sobre isso aí desse jeito? É sério? É sério?
é tratado como pedofilia. Assim como na época da Bíblia também não era tratado. Um ponto importante ali é que, assim como a questão da escravidão, Deus, ele, de fato, a Bíblia tem muitos conceitos ali de escravidão. Quando eles invadiam outras terras, como no caso dos gibeonitas, que se tornaram servos do povo de Israel, você percebe que a servidão deles é diferente do consenso da senzala antiga. Eles não desumanizavam as pessoas, eles não tratavam elas como lixo. Pelo contrário, elas tinham uma liberdade de viver a sua vida, elas trabalhavam, recebiam Depende salários. do caso, porque os gibeonitas... Dentro do povo hebreu, sim. Os gibeonitas, eles tentaram enganar. Não, no caso dos gibeonitas, eles se colocaram para não morrer na guerra. Então, eles... E tem um outro ponto também. Tu quer falar de contexto histórico? Pô, deixa eu te falar uma coisa. Já que tu quer falar de contexto histórico, a gente tem que considerar o que era humilhante naquela época e o que não era. Numa vida com abundância, o que é humilhante? É não ter direito a nada? Se todo mundo pode ter o mínimo? Não. Outras coisas passam a ser humilhantes. Por exemplo, aqui no Brasil, em alguns povos originários, a gente tinha a escravização de pessoas negras. Em alguns povos originários, assim, do continente africano, você tinha um modelo de escravização de pessoas negras. Por dívida, por guerra. Só que essas pessoas não perdiam a sua humanidade. Por quê? Porque elas iam poder ter uma casa, elas iam poder ter uma, sabe? Vamos falar naqueles termos, acho que vocês vão entender a linguagem que eu vou falar aqui. Não é a linguagem apropriada, mas podia ter a sua oca, podia comer, podia se vestir, tinha tempo livre para fazer o que quisesse, tá certo? Tá certo? Podia tudo isso, tá certo? Só que o que era desonroso para esse povo? Perder o seu nome. Era uma marca que você ia carregar pro resto da sua vida de desonra e de tristeza, não poder mais fazer parte do seu povo e perder a sua linhagem, o seu nome. Então, a escravização daquela época, embora não retirasse a humanidade como um direito básico, mas retiravam outra coisa que era tão pesada quanto para essas pessoas. O direito de conviver com os seus, perder a sua língua, perder o seu nome, ter que mudar de nome, ter que mudar de território. Então isso cumpria uma função. Não era simplesmente você perder alguém por guerra, não, a gente perdeu, a gente tem mais gente aqui. Não era isso. Não era isso. Não era isso. E fazer de conta que era também é um equívoco. Também é um equívoco. É isso que a gente está considerando. Peraí, o que isso representava naquele contexto? Representava isso aqui. Então a gente tem que olhar com criticidade. Considerando o que representava naquele contexto, mas olhar com criticidade. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Lá vem o quê, Rafael? Lá vem o quê, filho? Eu vou te tirar da live, filho. Ai, melatou do meu... Ah, sai fora! Então, assim, não, porque a escravização lá, não dá pra gente comparar, porque a escravização lá, ela não retirava direitos, ela não fazia isso, você podia comer, você tinha tempo. Mas é porque isso era uma coisa que não representa o que representa hoje, o direito básico, e porque tinha uma outra coisa muito mais pesada que isso, que é você retirar do nome. Inclusive, na obra do Paul Stoller, o molho de Jebo, tem um capítulo da obra do Paul Stoller, o gosto pelas coisas etnográficas, que ele fala sobre o molho de Jebo. E aí ele fala das tensões interétnicas de alguém que saiu de um povo e que foi para outro povo. Que é a Jebo, que é a companheira do filho do chefe Tongai. Que é onde ele é recebido, Paul Stoller. As pessoas simplesmente... As mulheres tinham uma função naquela divisão de afazeres. Qual que era a função? Era cuidar da cozinha, especialmente. Era uma função feminina. Aí vão dizer assim, nossa, então eles eram machistas. O machismo... Cala sua boca. Cala sua boca. Antes de falar merda e falar da organização dos povos originários sem compreender o significado de cada coisa. A cozinha era a centralidade do lar. A cozinha era o espaço mais importante da casa. A cozinha era onde se tomava decisões. Não para a comida, mas para a família inteira. Então, aquela mulher ocupar aquele lugar, especialmente naquela cultura, representava outra coisa para aquele povo. Era um papel de importância que homens não poderiam ocupar. Por quê? Porque eles não podiam tomar decisões. Quem que tomava decisão? Mulheres. E tomavam naquele espaço, que era a cozinha. E aí eu vejo um bocado de gente abestalhada, olhando para esse tipo de relação complexa e dizendo assim, olha, tá vendo? Como eles são misóginos, como eles são machistas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Falando dos povos originários do continente africano e falam isso até hoje. Sem compreender o que cada coisa tinha como... É o gosto pelas coisas etnográficas do Paul Stoller.
E aí Jebo é casada com a filha do chefe Songhai. E ela enfrenta um monte de problemas. Por quê? Porque a mãe do Songhai não quer que ela fique na cozinha. Então é um demérito para ela não ocupar a cozinha. Em todo o povoado. Mas por que não quer que ela fique na cozinha? Porque ela é de outro povo. Ela veio de outro povo. Entende? Ela tem um outro nome. Então tinha um significado isso. Não era simplesmente assim, não, eles eram escravizados, mas eles podiam comer, eles tinham tempo livre. Tudo bem, mas eles não tinham direito ao seu próprio nome. Eles não tinham direito a viver no seu território. Eles perdiam a sua identidade. Que isso, hoje a gente falar isso, é um... Perder o nome? Como assim? O que quer dizer isso? Meu irmão, mas falar isso para tradições que foram fundamentadas em marcas como essa, para estabelecer as suas interações entre si e entre outros povos, é tu perder o teu principal capital. Isso é muita coisa, gente. Então não dá pra gente simplesmente chegar num podcast como esse, num debate como esse, e falar uma coisa dessa, porque a gente vai estar falando merda. Sim, mas aí Voluntariamente se ofereceram. Agora, os que perdiam a guerra, por exemplo, eram levados como escravos cativos, eles não tinham esses direitos. E, inclusive, a própria lei, em o próprio Êxodo 21, diz que você... Caralho, o cara conhece a Bíblia, tá? Esse caralho aí, ele vai lá. Se você batesse no seu escravo, Sim, ele não podia morrer pelos próximos 2 dias. Ou seja, não é bater tapinha nem nada. Sim, é é uma espancamento. bela... E ele tá rindo. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que tu tá falando isso e rindo? Por que tu tá falando isso e rindo? Sim, eles eram espancados. Eles eram espancados até morrer. Tô gostando desse cara, hein? Não tô gostando desse cara. Tá? espancamento. Mas se ele ficasse vivo depois do 3º dia, beleza. Se ele morresse depois do 3º dia... Ele pagaria uma multa. Havia uma multa pré-estabelecida, depois do 3º né? dia, não. E ainda tem Porque outros ele era textos que dinheiro seu, apontam diz. que se ele fizesse isso também, ele também pagaria com a pena de morte. A gente tem diversos textos em Êxodo, Levíticos e Números que apontam Mas que a eles seriam questão responsabilizados onde quanto a que isso. um Deus de amor permite um ser humano Mas ser aí é dono que de tá, outro? né? A gente trata Essa Deus que é a como questão. amor e esquece que existe um consenso cultural. Boa, Deus, ele é não isso que eu intervém. queria, é isso que eu queria. Então Deus, ele não é todo poderoso. Ele é todo tá poderoso, mas ele submetido à respeita cultura a do tua homem. liberdade. Mas então por que ele proibiu comer camarão e porco? E Ah, não mas proibiu tem- a escravidão? Tem uma explicação Entende? pelo período Sendo da que época, né? Hoje, por exemplo, mas quem na come época- carne de porco? Mas Todo mundo. Ninguém na época, nenhum povo vizinho, ele proibia esse tipo de alimentação. Só os judeus. Sim, assim como, por exemplo, E por marcar que o que- corpo. É porque a Bíblia foi feita para os judeus, né? Ou não? Gente, é muito maluco. Eu li a Bíblia já, tá? Eu li aos Coríntios e li Apocalipse. Eu já li aos Coríntios e li Apocalipse. E comecei a ler Êxodo, mas não terminei. Mas li esses 2 livros. Aos Coríntios e Apocalipse. Já li muito mais que um bocado de crente. E vou te falar, tá? A Bíblia é um livro historicamente e geograficamente situado. O texto bíblico, ele sabe que está escrevendo para alguém e ele sabe que está escrevendo de alguém e sobre alguém. O texto bíblico sabe disso. Só quem não sabe é os crentes. Só quem não sabe é os crentes. Só quem não sabe é os crentes. Sabe? É incrível. Porque a Bíblia sabe que está falando para um povo. E eles o tempo inteiro dizem que estão falando para um povo. O tempo inteiro a Bíblia está dizendo que ela foi feita para um povo. O tempo inteiro a Bíblia está dizendo que foi feita para uma cultura. O tempo inteiro a Bíblia está dizendo que foi feita em um tempo. O tempo inteiro a Bíblia está dizendo que tinha um contexto ali. O tempo todo. Só o cristão que universaliza a premissa bíblica. Só o cristão. Que eu fico de cara. Que eu fico assim, mano, se tu ler a Bíblia, tu vai entender que a Bíblia não foi feita pra ti, cara. Não foi feita pra tua cultura. Não foi feita pro teu modo de viver. Que é um texto que foi criado para um povo em uma época específica. Porque o texto mesmo diz isso o tempo inteiro. Era sobre aquele conjunto de formas de viver. Sabe? Era sobre as tradições que faziam sentido para aquele povo. Era sobre o conjunto de significados que aquele povo tinha como um repertório significador de dizer o que eram as coisas.
Sabe? Então, assim, é um texto que o tempo inteiro tá se inserindo em um momento histórico. Aí quem que tira o texto do momento histórico? O cristão. Pra quê? Pra instrumentalizar uma dominação. Uma vontade puramente institucional. Sabe? Porque as pessoas utilizam para argumentar sobre a questão da tatuagem. Por que ele não criou uma lei, então, proibindo a escravidão? Que eticamente é muito pior do que você comer crustáceo ou animais de Com certeza, mas é casco justamente fendido. esse, porque a cultura do povo, ela já vinha de muito, como você mesmo disse, ela existe antes de sequer a Bíblia ser escrita. Então já existe historicamente há mas é essa muito questão, tempo. meu querido. E Se Deus ele Deus- só apenas Mas ajustou se Deus para tá que essas sujeito- pessoas escravas. Ajustou, Deus não escreveu nada. Deus não escreveu. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Não tem um livro na Bíblia escrito por Jesus. É sempre alguém dizendo o que Jesus disse. Me parece fofoca. Me parece fofoca. Não tem um livro na Bíblia que tenha sido escrito por Jesus. É sempre alguém que diz que Jesus disse. Não, e diz que Jesus disse. Rapaz, e Jesus disse isso. Olha, tu toma cuidado que Jesus disse isso. E por que Jesus não escreveu o que ele disse? E fora que tem um que diz assim. Tem Marcos que diz assim, Jesus disse isso. Aí tem Pedro que diz assim, Jesus disse isso. Aí quando você bota as duas coisas, que os dois estão dizendo que Jesus disse, as duas contas não fecham. Você fica assim, mas o mesmo Jesus que disse isso, é outra pessoa. É outra pessoa. Ué. É sempre alguém dizendo que Jesus disse. E por que Jesus não disse? Não, Jesus não disse porque ele não podia, porque ele não queria, porque ele não queria. Não, Jesus não disse porque ele não... E tem uma coisa, né? Jesus fazia um monte de milagre lá naquela época. Hoje não faz mais nenhum, né? É incrível, né? É incrível. Jesus fazia um monte de milagre lá naquela época. Hoje não faz mais nenhum. Jesus mandou uma carruagem de fogo descer do céu para pegar Enoque. Hoje o máximo de milagre que Jesus dá é dar um palho para ti no final do ano. Depois de 5 anos trabalhando para passar 20 anos pagando. O Samuel, se a não monogamia é errado, porque cada dia você vai para um motel com uma mulher diferente. É mentira sua. E outra. Cara! Se a não monogamia é Olha, errado, cara. por que trair é tão bom? Olha, você mente. Você mente. O seu problema é que você mente, tá? Esse é o seu problema. Tá certo? Fontenay. Avisadas Então ele não é tivessem todo liberdade poderoso. de viver de forma justa e digna, o que eles não tinham em outras ele não é nações. todo poderoso nem amor, porque se ele está sujeito aos contextos Você sociais pensa que da se Deus não é época- amor, ele também não poderia condenar as pessoas à condenação eterna quando ele voltar? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Pelo amor de Deus. Tu tem dimensão que tu acredita que existe... Deixa eu te falar uma coisa. Tu vai morrer e vai acabar. Tu vai morrer e vai acabar. Tu vai morrer e vai acabar. Acabou. Tem mal o que fazer, patrão. Pff. Já era. Tu vai virar poeira. Em 5 anos vão esquecer de ti. Tu é insignificante. Tu não é importante. Tu é uma miséria. Tu é um pedaço de pó. Não tem nada te esperando depois daqui. Não tem nenhum Deus superpoderoso te esperando depois daqui, porque tu não é importante. Tua grande montanha de nada. O que tu tem é a vida aqui. Depois disso já era. E tu vai morrer olhando pra mim dizendo que não é, sabe por quê? Porque dentro de ti tu sabe um medo que tu tem de tu não estar mais vivo. Então tu precisa acreditar que a tua vida é eterna. Mas não vai ser, patrão. Acabou, já era. Não tem o que fazer. Viveu, viveu. Se não viveu, se fudeu. Tá ligado? Foda-se. Aprende a lidar com isso. Ou fica
enfiando essa tua crença, tentando enfiar essa tua crença goela abaixo nos outros, porque tu é uma porra de um merda que não consegue aceitar o fato de que tu é finito. Só isso. Tu não consegue aceitar o fato de que tu vai acabar. E tu quer que todo mundo acredite no que tu acredita. Tua grande montanha de estrume. Acabou, filho. Acabou. Morreu, acabou. Morreu é escuridão, já era. Aí minha família. Aí as pessoas que eu amo. Estão aqui enquanto tu tá vivo. Estão aqui enquanto tu tá vivo. E aquele café que eu gosto de tomar, tá aqui enquanto tu tá vivo. E aquela pessoa que eu gosto de conversar, tá aqui enquanto tu tá vivo. E aquele carro que eu gosto de andar, é ele que vai tirar a tua vida. E aquele dinheiro que eu gosto de ganhar e gastar o meu tempo inteiro pra ganhar, é ele que vai tirar a tua vida. E aquela camisa nova que eu gosto de vestir, é ela que vai tirar a tua vida. E aquele sapato novo que eu trabalho o tempo inteiro pra comprar, é ele que vai tirar a tua vida. Sabe quem que não vai tirar a tua vida? O sorriso que tu dá quando tu tá do lado de quem tu ama. Aí não vai tirar a tua vida. Sabe o que não vai tirar a tua vida? O abraço que tu dá naquela pessoa que tu sabe que importa. É isso que não vai tirar a tua vida. Sabe o que não vai tirar a tua vida? O tempo que tu tem gastando com as pessoas que realmente são importantes pra ti e que fazem o teu coração pulsar. É isso que não vai tirar a tua vida. A vida é aqui, filho. É agora. Bota o pezinho no chão. Tá? Abraça o teu corpo. Sente. E ama as pessoas que estão do teu lado. Porque depois não tem nada. Não adianta tu viver com a cabeça na porra do céu e tá brigando com todo mundo que tá na terra. Porque talvez nem lá tu chegue. Porque lá nem existe. O que existe é o aqui. O que existe são as pessoas que estão aqui. Então abraça as pessoas que estão aqui. Abraça a vida que tu tem aqui. Ama a vida que tu tem. Com as pessoas que tu tem. E não a realidade que tu tem. Porque a nossa realidade é cheia de problema. A realidade nossa é cheia de problema. É cheia de problema. Ô, rapaz, sabe? Deixa eu falar pra você. Vai lá. Não me interrompa. Vai lá, vai lá. Não me interrompa, não me interrompa. Vai lá. Eu acho muita falta de respeito você falar esse tipo de coisa, sendo que... Falta não de me interrompa. respeito? Você mesmo falou Cara, que tua mãe deixa eu te falar. tua mãe vê a live. Deixa eu te falar. E de repente tu fala esses negócios. Tu não chega aqui na live pra dizer que é falta de respeito meu ou que não é. Tá? E não manda eu calar minha boca também. Tá certo? Não tô falando pra tu amar a tua realidade. Tá? Porque a nossa realidade é cheia de problema. E quanto mais tu abraça a ideia de um céu perfeito, mais tu esquece da vida na Terra que é uma merda que precisa ser melhorada. Mais tu esquece que tem gente passando fome porque o céu é perfeito. Porque o céu tem rua de ouro e de cristal. Ouro e cristal? Tu acha que Deus se importa com essa porra? Quem se importa com isso é tu, abestalhado. E até no céu tu projeta isso. A vontade de ter. Enquanto tu olha pro céu e pensa no céu, tem um monte de gente na Terra passando fome. Tem um monte de gente na Terra precisando de ajuda. Mas pra tu não, né? Pra tu não. Porque se essas pessoas estão precisando de ajuda, elas estão lá porque Deus tem um plano pra elas. Passar fome é o plano de Deus? Mas cada um tem as suas escolhas pessoal. E qual foi a porra da escolha que fez tu tá nesse lugar? Se não fosse todo mundo que te ajudou, teu arrombado. O que tu era? O que tu seria? A sorte de vocês é não ser presidente do Brasil. Tá? A sorte de vocês é não ser presidente do Brasil. De vocês evangélicos. Essa é a sorte de vocês. Porque todo mundo tem medo de enfrentar vocês. Todo mundo tem medo de enfrentar vocês. Todo mundo. Tá? Mas vai ter alguém que vai chegar nessa merda dessa presidência e vai falar assim: ou vocês se aquietam o cozinho de vocês, ou vocês aquietam o cozinho de vocês dentro da igreja, ou então vai dar ruim. Porque ninguém é obrigado a estar 6 horas da manhã dentro do metrô lotado, com a dor de cabeça fudida porque dormiu 4 horas, pra ouvir uma porra de um pastor no nosso ouvido dizendo que se a gente não for pra igreja dele e der o dízimo no bolso dele pra ele ficar rico, a gente vai pro inferno. Então a sorte de vocês é não ser presidente, porque no dia que eu for isso acaba. No dia que eu for isso acaba. Essa palhaçada acaba.
Mas também acaba pra tudinha. Acaba pra tudinha. Fé é individual. A salvação é individual. Então, individualmente, você vai manifestar a sua fé. Porque no meio da rua, ninguém é obrigado. Fode, meu irmão. Porra, tá 7 horas da manhã, tu dentro do ônibus, fudido, porque dormiu 4 horas, porque não deu tempo nem chegar em casa, depois de passar a tarde inteira trabalhando, a noite inteira assistindo aula, tem uma porra de um pastor no teu ouvido, enquanto tu tá tentando dormir 40 minutos pra chegar no teu trabalho, dizendo que se tu não for pra igreja dele, tu vai pro inferno. Morre, desgraçado! Quem vai pro inferno é tu que tá me perturbando, enquanto eu tô morto de cansado. Não é possível que Deus não leve um trabalhador pro céu e leve um arrombado desse que fica incomodando os outros. Porra. Sorte de vocês é eu não ser presidente, tá? E Jesus é muito bom, gente. Só queria dizer isso pra vocês, tá? Jesus é muito bom. A trajetória de Jesus ensina um monte de coisa. A trajetória de Jesus ensina a perdoar, ensina a ser humilde, coisa que esses caras não são. Ensina a abrir mão do dinheiro, coisa que esses caras jamais fariam, porque são uma raça de víboras imundas, sedentas por poder e dinheiro, cretinos, vagabundos, ordinários. O problema é o fã-clube. Esse é o problema. A terra? Bom, primeiro que a condenação eterna não faz nem sentido e nem existe na Bíblia o conceito de inferno. Porque se você... Não, eu nem estou falando na questão do conceito de inferno, eu digo no conceito da condenação. O Romano 3,23 diz que o salário pago pelo pecado é a morte. Isso depois, dentro da doutrina cristã, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele já pagou pelos nossos pecados. Sim. Então, se a gente já pagou... Pera aí, filho, deixa eu te falar uma coisa, Vitor Alexandre. Tu tá dizendo que um homem negro, por fazer uma live às 19 horas, é um vagabundo? Tem certeza que tu quer dizer isso, cara? Tu quer dizer isso com certeza? Tu tem certeza que tu quer dizer isso? Cara, que ponto a gente chegou? Que ponto a gente chegou? Sabe? Com a morte. Jesus já pagou, por que eu tenho que ter mais uma condenação eterna? Legal, muito bom. A questão é que Jesus ele pagou o preço do teu pecado não para te dar licença para pecar, mas para que você pudesse ser perdoado e ser justificado. Pera aí, mano. Jesus me criou, me deu livre-arbítrio. Aí, ele me deu livre-arbítrio. Ele disse, fala o que tu quiser. Tá bom, vou fazer. Não. Pecado tu não pode, porque se tu pecar eu vou te mandar pro inferno. Mas pera aí, eu vou ter que voltar na terra e vou ter que morrer pra poder te dar o direito de poder pecar, mas se tu pecar também tu vai pro inferno. Jesus é performático. Jesus é performático. Sabe? Gente. Pelo amor de Deus, hein? Ser morto através da cruz, pagando o preço do pecado, não é licença para você cometer pecado. Esse é o ponto importante. As pessoas tratam a Deus... E por que você comete? E por que você comete? Ou você não peca? Andrew Roquete mandou R$25. Andrew Roquete. Vale que agora o Samuel se tornou o meu streamer favorito. Olha aí, ó. Andrew Roquete. E por que tu comete pecado, cara? Não, eu não peco. Mentira. Só de tu mentir, tu já tá pecando, tu vai pro inferno hoje. Hoje tu vai pro inferno. Que tu tá mentindo. Gente, sabe? Pecadores? Somos todos pecadores. A questão do sacrifício de Cristo é que você não pode fazer nada para salvar a si mesmo. E esse é o grande ponto e o mais sacado da Bíblia. Porque se você pudesse salvar a si mesmo, qual a necessidade? Salvar do quê? Salvar de quem? Salvar da vontade de Deus? Mas a vontade de Deus pra mim é boa. Pra que eu vou me salvar da vontade de Deus? Não, da vontade de Deus não, do seu pecado. Mas tudo não parte da vontade de Deus. Eu vou te falar, cara. Tu tá se complicando, cara. Tu tá se complicando. De um Deus vir à terra e morrer na cruz. Não, mas o grande ponto e a sacada da Bíblia é que você só pode acreditar coisas boas a Deus. Tudo de bom foi Deus que deu. E tudo de mal ou é o diabo, ou é o sistema, ou é o livre-arbítrio. A Bíblia ela não aponta isso. Ela aponta que tanto o mal quanto o bem, ele advém da parte de Deus.
Não, errado. Então, se vem da parte de Deus o mal... Então a gente é um grande laboratório de Deus, né? A gente é um grande laboratório da vontade de Deus. Parece de repente que Deus é só uma pessoa que está querendo brincar. Brincar com a vida humana. Será que isso não é uma projeção sua? Será que não é um tipo de poder que você gostaria de experimentar? Hein? Sei lá. Sabe? Deus, Então, ele eu tô tanto... pecando. Valeu, meu irmão. Valeu. Que é isso, gente? O demônio não. O demônio aqui não. Ah, mas tu não fecha com os crentes, mas eu também não fecho com o diabo. Ah, mas tu não fecha com os crentes, mas eu não fecho com o diabo. Sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eles são perigosos, amigo. Tudo bem? Como Tudo tá, bom, querido? chileno? Bom, eu acho que a gente já conseguiu lidar muito bem aí com algumas questões relacionadas ao Antigo Testamento. Não gostei de ti. Não gostei de ti. É pouco tempo, né? É difícil, né? Muito prazer. Beleza, chileno. Primo pobre. Olha o primo pobre aí, gente. Caralho, que loucura. Sabe nem que esse cara... Caralho. Tudo bem? O primo... Lágrima do corno. É bom ver a lágrima do corno. A lágrima do corno? É bom ver a lágrima do corno. Bom ver a lágrima do corno. Bom ver a lágrima do corno. Olá! Eu vou diminuir o tempo do Live Pix, viu? Eu vou diminuir o tempo do Live Pix. Eu vou diminuir o tempo do Live Pix. Tá? Eu vou diminuir o tempo do Live Pix. E, gente, ele falou aqui do primo pobre. E aconteceu uma coisa comigo esses dias, foi bem interessante. Eu tava passando aqui em Natal pra poder comer no restaurante aqui. Eu desci e estacionei o carro. Aí o flanelinha veio na minha direção. O outro flanelinha lá do outro lado da rua gritou: não vai nesse aí não, que esse aí é fudido. Vai no outro carro. Eu olhei pro flanelinha e falei assim: que isso, cara? Falei: que isso, cara? Ah, eu já contei essa? Pensei que eu não tivesse contatos. Volta lá. Beleza. Chileno, meu nome é Nick. Muito bom estar aqui com você, cara. Gostei muito de estar contigo. Eu agradeço. Antes, eu queria que você me respondesse um negócio, né? Que senão Não. todo esse assunto que não faz sentido. O que a Bíblia é pra você, cara? É verdade, não é? É um mito, é uma história? O que ela é pra você, a Bíblia? Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu estudo a Bíblia, eu aprendi a ler em casa com 5 anos de idade para ler a Bíblia. Eu li a Bíblia inteira a primeira vez antes dos 10 anos de idade, capa a capa. Eu já fiz essa leitura várias vezes, a vida inteira, de capa a capa pelo menos 6 vezes, estudo ela há 40 anos. Hoje eu estudo a Bíblia igual eu estudo mitologia grega. Ou seja, é uma história, não considero a Bíblia de todo ruim. Eu acho que é um livro que não foi feito para nós. Tá. Esse é o ponto. É como se fosse um livro do Harry Potter, então. Não foi feito pra nós, cara. Não foi feito pra nós. Mas, gente, vamos combinar aqui. O que é um processo religioso, se não uma forma de um determinado povo traduzir a partir de categorias abstratas a relação que tem com expectativas ou com a materialidade da vida? O fenômeno religioso é muito particular de cada povo, a não ser o cristão, que pretende uma universalidade, porque quer dominar todos os territórios. Sabe? Não, necessariamente. Não, ô Ana Torres, eu não tô ignorando, não. E eu tô te tirando da live, tá? Tô te tirando da live. Volta lá. Porque, tipo, tem gente que pratica bruxismo, bruxaria e tal, e usa o livro do Harry Potter diferente, pra porque o isso. livro de Harry Potter, ele é todo voltado pra mitologia. Porque eu tô acho a Bíblia um livro anacrônico, ele não foi escrito pra nós. Foi escrito por um povo que viveu há 2, há 3, há 5 mil anos atrás. Beleza, mas tem história de fixação, relatos reais, né? Mais de 24 Reais? Meu irmão. Ai, pera aí, gente.
fatos que tudo isso aconteceu, cara. Mas você pode dizer que a Bíblia inteira é verdade? Cara, eu consigo. Eu, dentro da minha fé, eu creio que tudo é verdade. Dentro da sua fé. Ah, pelo amor de Deus, como é drama? Mulher, pelo amor de Deus, você é muito dramática, hein? Gente! Já entendi que não sou bem-vinda, Samuel. Vai chorar? Jesus amado. Exato. Agora, a E Bíblia dentro da tem erro- história, da agora a ciência, Bíblia tudo. tem erros Sabe? clássicos Mas meu científicos questionamento também. beleza, você tá falando sobre escravidão, você tá falando sobre pedofilia. Tá, qual é o ponto moral que isso é definido como algo errado? A escravidão Olha aí, estou vendo sem áudio, apenas o chat. Cro, então tô te tirando da live. ou a pedofilia. Porque para que você defina algo como ruim, você precisa ter uma moral do que é certo e do que é a errado. sociedade. Então, a Por exemplo, sociedade, você a gostaria- sociedade é falha. Então, exemplo, se a a sociedade Bíblia, né? definir que a pedofilia é real, então tá todo mundo aprovado, tá certo? Cara, o que é definido por ética hoje, por isso que a gente não tem uma ética Não, pô, universal. porque a moral fora de Deus é só uma opinião, cara. Tipo assim, eu coloco como minha opinião. Tá Cara, bom, ó, mas Não, deixa eu te falar, cara. Deus é só uma grande opinião tua. Que mais meia dúzia de gente compartilhou e acabou dando certo. E teve também um grande processo histórico de invasão, de instituição de território e destruição de outros fenômenos religiosos. Para que essa ideia ganhasse força. Hã? Então é complicado, sabe? É complicado, sabe? não vou gostar de cachorro, então ninguém mais vai gostar de cachorro. Deus É uma não- opinião, pô. Mas, cara, se você... Goodbye. Obrigado. Só para concluir, se você for fazer tudo que a Bíblia manda ou que a Bíblia autoriza hoje, você vai ser preso. Porque Vai. você poderia apedrejar outras pessoas, você poderia matar alguém que matou um parente seu, que era o vingador de sangue, você poderia... Existem genocídios que foram permitidos por Deus, e como outras religiões fazem, entendem os seus textos sagrados como verdade. Então eu defendo que a moral ela deve ser estabelecida de acordo com debates na sociedade do que é melhor para a convivência entre a gente. Bom, a minha segunda afirmação é: a Bíblia não é a palavra de Deus. Prazer, sou Daniel, sou da Assembleia de Deus. Eu acredito que a Bíblia, Nossa. ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita por aproximadamente, né? Uma contação. Ai. Isso não é sobre ter mod, é sobre se sentir acolhido em uma comunidade. Mas você não tá se sentindo não, May. Tô te tirando daqui. Que é isso, May? Pelo amor de Deus. Você é maravilhosa, tá? Deixa eu te falar. Sua participação aqui é imprescindível. Você é importante pra gente. Embora a gente nunca tenha te visto e tal, mas enfim. Você é uma pessoa que, pô, a gente fala o seu nome aqui e de repente tudo acontece. Sabe? Você é muito importante e se sinta muito acolhido aqui. As pessoas gostam de você aqui. Eu gosto de você aqui. O tempo todo? Não. Tem vários dias que eu não gosto. E tem alguns momentos também que eu não gosto. E é por isso que eu te tirei agora. Volta lá, vai lá. Certa, mas aproximadamente 40 autores, 3 continentes diferentes, um período de 1.500 anos. 2.000 anos. 2 mil anos, aproximadamente, né? 2.000 Existem alguns anos. debates na academia. Porque a gente não tem nenhum autógrafo original de verdade. A gente estima mais ou menos. Sim, nós temos 5.800, varia muito, né? 5.800 cópias em grego koiné, que era a língua que foi escrito o Novo Testamento na época de Jesus, sem contar as mais de 10 mil cópias em latim, em coptas, que vai aí resultar... Olha aí, ó. Fernando Emote. Eu gosto da May porque o povo gosta dela. Samuel, morde e assopra. Cara, por que você fez isso, filho? Tô te tirando da live, tá? Tô te tirando da live. 24 horas. Não gostei disso que tu fez. Sai fora. Volta lá. Tem mais de 28 Você sabe mil... qual é o primeiro pergaminho que a gente tem? Não tô lembrado agora de cabeça. É o P52. É do ano 120 depois da Era Comum. Certo. Só que você tem que lembrar que a vida média de um afegão no primeiro século era de 25 de um palestino naquela época era de 25 a 30 anos. Certo. Ou seja, a primeira cópia que a gente tem... olha aí. Pão na Alexandre. O P52 ele tem 18 palavras só, ele é do tamanho de um cartão de... E aí, cara, boa noite. Cara, é o seguinte, temos que falar de uma coisa que tá acontecendo aí, cara. Eu tô vendo diversos streamers aí, tá, cara? Tanto homem como mulher recebendo live pix aí da galera disseminando preconceito, tá? Contra nordestino, contra racismo também, essas coisas todas aí. Coisa muito pior, tá, cara? Que eu não vou nem falar aqui. Então eu proponho o seguinte, cara. Vamos fazer a mesma coisa aqui no seu stream, tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos mandar live pix, disseminando ódio, preconceito contra o pessoal do Sudeste, contra outras coisas aí, tá? Pera aí. Com tudo que é de direito. Mas fala aí, cara. O que é que tá rolando na live aí? Diz aí pra nós o que é que tá acontecendo aí. Vamos, fogo do... Não, gente. Preconceito contra o Sudeste não existe, gente. É reparação histórica. Mas, ô Melissanha, para com essa voz.
Por favor, cara. Assim, a primeira cópia que a gente tem, ela é... Olha a Thalita Paz aí, amigo! Não pode deixar chegar! Olha a Alemanha de novo! Quem é esse coroa gostoso que tá falando aí, pessoal? Moleque? Olha a Thalita Paz aí no período fértil, amigo. Volta lá. No mínimo 3 gerações depois do que supostamente as coisas aconteceram. Certo. Então, se nós... Isaac, é pra você me valorizar. Bruno Faria, tô te tirando da live. Não gosto da sua voz, filho. Se colocarmos nesse ponto de vista, por exemplo, o número de cópias que existe do Novo Testamento com o número de cópias que existe do Antigo Testamento que foi escrito em hebraico, comparado com, por exemplo, os escritos de Aristóteles, Platão, o número de quantidade de exemplares é muito maior. E você sabe de quem que é a culpa disso? Não. Do cristianismo. Por quê? Porque nas cruzadas, quando existiam as cruzadas, a primeira coisa que eles faziam era... Boa noite, Samuel. Eu queria ver o argumento aqui. Não corta meu live pix dessa vez. Eu falei com tanto carinho, tu cortou. O que você falou, filho? Deixa eu te falar. Eu entendi tudo que você falou, anotei aqui. Eu só quero saber qual que é o calibre que tem que dar na bala de crente, entendeu? Se é 38.40. E outra, você falou que tua mãe assiste a live, como que tu vai explicar isso pra ela? Falando que crente tem que morrer. Eu nunca disse isso. Tem que queimar a crente vivo. Eu falei isso? Eu disse isso? Eu fiz isso? Gente, vocês estão loucos. Não é possível. Eu disse isso? Pelo amor de Deus, sabe? As bibliotecas e as igrejas para poder cristianizar. Ou seja, todos os textos que a gente tem dos antigos escritores, dos antigos pensadores... Olha aí, ó. Samuel, o que você acha de café com Deus trai? Foram preservados pelos árabes e não pelos cristãos. Sim, mas a afirmativa da pergunta é o seguinte, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela não é a palavra de Deus. É que ela não é a palavra de Deus. Como que eu posso afirmar isso? Porque sendo que... Afirmando. A Bíblia não é a palavra de Deus. Por quê? Porque não foi ele que escreveu. A Bíblia é sobre... Possivelmente a palavra de Deus. Sobre a palavra de Deus. Por quê? Porque a gente falando sobre Deus. Então, mas não, contradições aparentes que podem ser resolvidas com vários estudos, né, teológicos, históricos. Então, e a gente só para terminar, como que a gente pode falar que isso é uma verdade absoluta, sendo que esse livro, é o livro mais odiado e ao mesmo tempo mais amado do mundo. Ele é um livro que muda. Eu acho legal como os caras desconsideram o fato de existir outras religiões em outros países do mundo com uma quantidade significativa de pessoas. Eles colocam, o ocidentalista coloca o cristianismo no centro da vida, como se não existissem outras religiões tão potentes quanto o cristianismo, cara, no mundo afora. Tem, gente. Tem. Deixa eu te falar uma coisa. Tem lugar no mundo que ninguém sabe nem quem foi Jesus. Eu não menti. Sabe?